Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. E hoje o assunto são planos de previdência. Claro, planos de previdências complementar, tipo previdência complementar aberta, né? A gente vai falar sobre esses planos de previdência, com certeza, potencial assunto na prova, de prova para vocês. Vocês podem ter certeza aí que os últimos concursos do examinador têm cobrado muito esse assunto, principalmente pela diferenciação tributária entre os planos de previdência. Mas antes de entrar nos slides eu gostaria de mandar um recado. Gostaria de tirar uma dúvida de uma aluna nossa que mandou essa dúvida sobre a mensagem de avaliação das nossas videoaulas, né? Eu esqueci o nome dela, mas a dúvida era o seguinte: ela estava fazendo uma afirmação, professor. Então, os planos de previdência não vão substituir os planos previdenciários obrigatórios? Exatamente isso, né? Hoje nós temos os planos aí, o regime geral, que é do CLTista, né? Regime geral da Previdência Social, e nós temos o regime próprio, que é para o setor público. Esses dois planos são de filiação obrigatória, né? Obrigatória. Nós falamos isso na aula anterior, que foi Previdência Complementar. Aqui nós vamos falar o quê? Agora, aqui que vem a Previdência Complementar. Esses dois planos aí de filiação obrigatória, que é o regime geral e o regime próprio, estão cobalidos, né? Estão aí com sérias dificuldades aí financeiras, diversas reformas da Previdência. Então, diante disso, né, as pessoas, para se protegerem com o futuro, né, com as coisas que podem acontecer, fazem o quê? Previdência complementar. Bacana? Então vem comigo. Planos de previdência complementar. Quando nós falamos de planos de previdência complementar, tá, questão quase certa na sua prova, vocês devem saber que são dois. É o VGBL, né, e o PGBL, né? Tá, o VGBL e o PGBL. Então vocês têm que saber que a diferença principal entre esses dois tipos de planos de aposentadoria, claro, esses planos de aposentadoria aqui são planos de aposentadoria da Previdência Complementar, significa que o regime de tributação. Ah, cara, questão quase certa, cara. VGBL, PGBL. Eu vou explicar essa aula com bastante tranquilidade, não vou correr no assunto, porque tem muitos detalhes tributários, inclusive. Bacana? Então vem comigo. Vamos lá. Primeiro, uma pequena ajuda à memória. Nós sabemos que nós temos no Brasil dois grandes pilares da Previdência. Primeiro, a Previdência Pública, né, que é a Previdência Social. Aqui nós temos o regime geral e nós temos o regime próprio, que é, regime geral é para os seletistas, né? E o regime próprio, vou resumir assim, é para os estatutários. E o segundo grande pilar é o de natureza privada, que é a previdência complementar. Vem comigo aqui, só para recordar. O sistema de previdência brasileiro apoia-se em dois pilares. O primeiro, previdência social, possui natureza pública e é de iniciativa governamental. A participação da massa de trabalhadores é universal e compulsória, ou seja, na Previdência Social, gente, ela é universal para todos e ela é de filiação obrigatória, ela é compulsória. Ah, professor, eu não quero descontar meus 8% do meu olerite, mas você é obrigado, porque é de filiação compulsória, né? Estrutura-se na modalidade de benefício definido, sob o regime financeiro de repartição simples, mutualismo, onde os benefícios são pagos com as contribuições arrecadadas. Olha só, não havendo acumulação e capitalização de recursos em contas individualizadas, né? E aí, professor? Então, o que acontece aqui? Esse primeiro bloco nosso aqui, primeiro a de filiação obrigatória, o regime geral e o regime próprio. Gente, então é o seguinte, qual que é a ideia? Você vai lá, contribui com 40 anos, por exemplo. Eu estou colocando aí todas as reformas da Previdência, né? Idade e tempo de contribuição. Então, você vai lá, você começa lá com salário mínimo, né? Começa a contribuir, você paga lá 8% da sua remuneração e vai subindo, né? Daqui 40 anos, por exemplo, você está lá, tá certo? Você está lá e você
está pagando também sobre a sua remuneração. Tá? Claro, de acordo com o teto da Previdência Social. E, claro, eu tenho um regime próprio, nós temos uma diferença de teto aí, uma diferença de teto significativa. Pronto. O que acontece? Esse dinheiro que você paga, não cria-se uma conta lá no seu nome e vai depositando esse dinheiro lá e alguém vai aplicando esse dinheiro no mercado financeiro. Não tem nada disso, né? Então, o que acontece? Você paga, vai para um bolão, né? Vai bolão. Então, ou seja, não é uma acumulação individualizada, não tem uma provisão matemática de recursos para o pagamento do seu plano. Você não tem garantias, né? Isso, na minha opinião, hoje, tá, é o principal motivo da falência desses dois modelos, o regime próprio, né, e o regime geral, principalmente do regime geral, porque os valores são maiores, né? Então não existe o quê? A acumulação e capitalização de recursos em contas individualizadas. Você cai no bolo. Por quê? Porque existe esse pacto aí social de gerações onde os ativos vão financiar os inativos. Porque teve esse pacto 30, 40 anos atrás, nós tínhamos muito mais ativos do que inativos. Então dava para pagar essa conta, né? Agora não. Agora há um desequilíbrio atuarial dentro dessa população. Então aqui, esse é o motivo. Então esse aqui é o primeiro, né? Para fazer jus aí essa característica, é claro aí que o governo, para equalizar essa conta, está mexendo nos benefícios, né? Nós temos o quê? Esse aqui é o primeiro pilar. O segundo pilar é o quê? É de natureza privada, que são os planos de previdência privada, né? Divide-se em dois segmentos, aberto e fechado. O primeiro composto, aliás, o fechado, composto por planos e benefícios administrados pelos denominados fundos de pensão, entidades fechadas de previdência complementar. Então, esses fundos de pensão normalmente vinculados às estatais e às grandes empresas, ou seja, a empresa patrocina parte dessa previdência complementar, faz um fundo e esse fundo vai arcar com aquela população lá das pessoas que estão no fundo de pensão. Para fazer parte desse fundo, você tem que ter um vínculo, né? Principalmente vínculo empregatício com aquela entidade patrocinadora. Enquanto o segundo, que é o aberto, os planos de benefícios administrados por entidades abertas de previdência complementar, aí incluídas as sociedades seguradoras autorizadas a operar exclusivamente no ramo do seguro de pessoas, né? Então, hoje, né, nesta aula, nós vamos falar de quais planos? Exatamente esse, ó. Planos de benefícios administrados por entidades abertas de previdência complementar, né? Sobre isso, nós temos toda uma regulamentação disposta, né? O sistema de previdência complementar, ela é regulado pela Lei Complementar 109 de 2001. Esta lei estabelece todos os planos de previdência complementar aberta necessitam obrigatoriamente de aprovação pela SUSEP antes do início da comercialização. Ou seja, nós sabemos que a SUSEP vai ser o órgão fiscalizador, supervisor desse sistema, ok? Bacana, né? Vamos lá. Perguntas e respostas também retiradas lá do site da SUSEP. Como podem ser contratados os planos de previdência complementar aberta, né? Como você pode contratar? Nós temos duas formas de contratação. Nós temos a contratação simples, ou seja, individualizada, ou uma coletiva empresarial. Isso já foi objeto de prova. Os planos de previdência complementar aberta podem ser contratados de forma individual ou coletiva empresarial. Gente, então vamos lá, planos de previdência aberta. Isso que nós vamos estar estudando, é essa aula, a questão certa na prova. Presta atenção, eu vou bem devagar para você fixar o conteúdo. Tá? Essa parte aqui é tranquila. Quando chegar na parte da tributação, a gente vai ficar um pouquinho mais complexo, mas nada difícil, você vai conseguir entender. Vamos lá, forma de contratação, isso já caiu na prova, duas. Individualizada, que é chamado simples, ou coletiva. Coletiva é empresarial. Simples é tranquilo. Você, pessoa física, vai lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Itaú, no Bradesco, enfim, qualquer banco lá, todos eles têm um plano de previdência complementar para você. Você vai lá, você adere e começa a pagar, sem burocracia, sem nada, é rapidão. Tá? Ok, pronto, bingo, fechou. Né? E o coletivo? Uma empresa
patrocina, ele é empresarial, tá? Então, já é uma empresa consolidada, os servidores são estabilizados, então possibilita o quê? A adesão por parte aí dos colaboradores da empresa. Então, simples, individual e coletiva já caiu na prova. Bacana, vem comigo aqui, né? Agora a gente vai falar de benefícios, tá? Benefícios, né? Quais os tipos de benefícios que os planos podem oferecer, né? Os planos podem oferecer juntos ou separadamente os seguintes tipos de benefício, né? Professor, vamos para o regime obrigatório, que é o regime geral, o regime próprio. O regime geral, CLT e o próprio dos estatutários. Lá nós temos diversos planos. Temos o quê? Aposentadoria, pensão por morte, temos o quê? Nós temos auxílio reclusão. Tá certo? Nós temos licença paternidade, licença maternidade, ou seja, temos diversos benefícios, tá? Nós temos diversos benefícios previdenciários lá no regime obrigatório, regime geral e regime próprio. Aqui é a previdência complementar. Ela quer complementar o quê? A renda mensal. Então, o foco do benefício aqui é exatamente isso, quanto que a pessoa vai estar recebendo para fazer jus aí, tá certo, a alguma fatalidade. Primeiro tipo de benefício, tá? Por renda por sobrevivência, né? Então, gente, falou renda por sobrevivência. Essa palavra tem tudo para constar na sua prova. Você tem que entender o seguinte: renda por sobrevivência significa que o cara está vivo, tá? Renda por sobrevivência, ou seja, eu estou pagando e em um dado momento eu vou receber o benefício. E essa renda por sobrevivência tem alguns tipos. Primeiro tipo, olha só, nós temos a renda mensal vitalícia, né? Então, você contrata um plano, né? O que acontece? Você vai começar a pagar esse plano. Tá? Você começa a contratar hoje. Você vai pagar, por exemplo, por 30 anos esse plano, regularmente, todo ano, vai lá, todo mês, vai lá do desconto do seu salário. Deu 30 anos, no seu plano renda mensal vitalício, você fez a sua reserva matemática, a sua conta é individualizada. A partir daquele momento, você começa a receber o benefício, uma renda mensal, tá? Todos os meses, vitalícia até a sua morte. Pronto, tá aí, né? Esse é o primeiro tipo. Segundo tipo, né? Renda mensal temporária. Mesmo caso, você contribuiu por 30 anos, né? E aí você define o valor de aposentadoria, de benefício para você receber daqui 30 anos. E você fala o seguinte: não, daqui 30 anos eu vou sobreviver mais 20 anos, por exemplo. Então você vai estipular um tempo temporário de recebimento, 20 anos. Está aqui, né? Outro, professor, um misto, né? Renda mensal vitalício com prazo mínimo garantido, tá? Como assim? A pessoa pode vir falecer antes, né? Mas garante um prazo mínimo aí, garantido. Outro, renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário indicado. E, finalmente, né, nós temos aí renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge ou continuidade aos menores. Então, está aí os 5 tipos de rendas de sobrevivência. E aí, professor? Cara, papo reto, cara. É difícil falar isso, mas eu tenho que falar para você. Cara, você tem que colocar esse cara na cabeça, você tem que fixar ele. Tem que fixar, tem que colocar na cabeça, não tem outro jeito. Então, o primeiro tipo de benefício é por renda por sobrevivência. Se tem a renda por sobrevivência, o cara que está com todas as condições de saúde, está vivendo bem, está tendo uma qualidade de vida, nós vamos ter o outro tipo de benefício, que é outro tipo de proteção, que é uma renda por invalidez. Então, aqui o cara, né, ele continua vivo, só que aconteceu alguma coisa que ele ficou inválido para o serviço, então ele vai receber o benefício, tá? Então ele tem renda por sobrevivência ou renda ou invalidez. Pronto, e agora, professor, o cara faleceu. Se ele faleceu, o benefício não vai ser mais renda, vai ser o quê? Pensão por morte. Neste caso de pensão por morte, né, vai ser para os seus beneficiados aí, né, que vai receber a pensão por morte do cara, né? O quarto tipo de benefício é pecúlio por morte, né? Se tem um pecúlio por morte, nós temos o pecúlio por invalidez, né? Pecúlio por morte. O que é o pecúlio por morte, né? O cara foi lá,
ele estava pagando, pum, morreu, né? O que é o pecúlio por morte? Pecúlio por morte significa dizer que todo aquele valor, de uma única vez, vai lá para os seus herdeiros ou para aquela pessoa que ele indicar na contratação do plano. Isso aí é pecúlio por morte. Ou pecúlio por invalidez, né? Ou pecúlio por invalidez. Aqui, a diferença do pecúlio por invalidez, do pecúlio, renda por invalidez aqui, significa dizer o seguinte: ele estava lá contribuindo. Aconteceu alguma coisa com ele e tornou inválido. O pecúlio significa que ele vai receber toda a sua reserva matemática de uma só vez. Então, a palavra pecúlio, isso pode estar na sua prova, significa o recebimento da sua reserva matemática, né? Para fixar o tal do pecúlio, eu trouxe 2 textos aqui da SUSEP para vocês. Pecúlio por morte. Tá? Importância em dinheiro paga de uma só vez aos beneficiários indicados na proposta de inscrição em decorrência da morte do participante ocorrida durante o período de cobertura e após cumprido o período de carência estabelecido no plano. Ok. Pecúlio por invalidez. Importância paga em dinheiro de uma só vez. Então, pecúlio, tanto por morte quanto invalidez, é um dinheiro considerável, uma só vez. Ao próprio participante, né, o pecúlio por morte, ele já morreu, então ele não vai receber. Vai ser para quem? Para aqueles que ele indicar na proposta lá do plano, né? Por invalidez, é para ele mesmo, ao próprio participante, em decorrência de sua invalidez total e permanente ocorrida durante o período de cobertura e após cumprido o período de carência estabelecido no plano. Bacana? Ok. E agora, prof, vamos fazer um exercício, né, sobre esses benefícios do plano de previdência complementar. Vem comigo. Banco do Brasil, FCC 2011, cargo de escriturário. As entidades abertas de previdência complementar caracterizam-se por, né? Então, que ele fala assim, entidades abertas, né? Então, as entidades abertas são aquelas entidades que estão supervisionadas pela SUSEP, não é isso? Pela SUSEP, ok, né? Vem comigo. Terem como órgão responsável pela Previdência Nacional, terem como órgão responsável a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, falso, né? Por quê? Porque a Previc, ela vai supervisionar e coordenar os fundos de pensão, que é o oposto da aberta, é a fechada. B. Não permite a portabilidade da provisão matemática de benefícios a conceder. Professor, o que é portabilidade, né? Portabilidade significa dizer o seguinte: você contratou esse plano A, por exemplo, Brasil Prev, né? E você tem uma reserva matemática. Você se emputeceu com o banco, você quer mudar para o Bradesco Prev, né? Então, a portabilidade é isso, transferência. E é permitido? Claro que é permitido. Então, o erro da alternativa B é simplesmente essa palavrinha não. Aqui você aprende item por item, cara. C. Proporcionarem planos com benefícios. Opa, os benefícios, nós temos quantos tipos? 5 tipos, né? Renda por sobrevivência, ok, primeiro tipo. Renda por invalidez, segundo tipo. Pensão por morte, terceiro tipo. Pecúlio por morte, quarto tipo. E pecúlio por invalidez, né? Ou seja, o gabarito está super correto. Esses são os 5 planos de previdência existentes aí, possíveis na Previdência Complementar Aberta, né? Então já encontramos aqui o gabarito letra C. Vamos ver outras. D. Aceitarem contratação de planos de previdência exclusivamente de forma individual. Errado, porque nós temos forma individual ou coletiva. E esse E coletiva pode ser o quê? Empresarial. Oferecem planos destinados apenas a funcionários de uma empresa ou grupo de empresas. Falso também. Esse cara aqui é o quê? São os fundos de pensão. Os fundos de pensão, elas são planos de previdência complementar fechada. Puxa vida, professor. Não, olha, professor, eu li a minha apostilinha, professor, li e reli minha apostilinha, professor, mas eu não conseguia entender. Rapaz, não adianta, cara.
O vídeo é o vídeo ainda, cara, né? O vídeo é o vídeo, né? O vídeo é o vídeo. O vídeo tem aí uma capacidade de internalização do conteúdo muito maior. Gabarito, letra C de casa. Ok, nós estamos estudando previdência complementar, tá? Aberta. Dentro dos planos de previdência, nós temos aí dois tipos, tá? Nós temos aí o VGBL e o PGBL. VGBL e o PGBL. Professor, você demorou a decorar esse cara? Demorei, cara. Eu demorei a decorar esse cara. Eu só consegui decorar esse cara, todo mundo sabe, eu, professor Luiz, com muito orgulho, né? Adoro comer cabeça de pacu, logo sou cuiabano, né? Então tem Cuiabá, minha cidade. Do lado de Cuiabá tem uma cidade que é chamada de VG, Várzea Grande, né? Então eu só consegui decorar porque eu sempre lembro aí da VG, né? VGBL, né? VGBL, Várzea Grande aí, né? Aí eu só troco o V, né? O V por previdência, fica GB, né? GV, não, BPGBL. Cara, esse troço aqui enrola a língua pra caramba. Então eu consegui decorar, coloquei lembrando a Várzea Grande, né? VGBL e PGBL. São dois planos, né, de previdência, né? Vem comigo aqui, tá? Vamos lá. Você vai entender esse cara, cara. Você vai acertar todas as questões de concurso. Tá, vamos comigo. Agora aqui tem uma questão tributária importante. Vem comigo. VGBL, Várzea Grande. Vida gerador de benefícios livres. E PGBL, Plano Gerador de Benefícios Livres, né? São planos de sobrevivência, seguro de previdência, de seguro e de previdência, respectivamente, né? Então vamos lá, né? Então é o seguinte, são dois planos aqui, um de seguro de vida e outro de previdência. O seguro de vida, né, é esse cara aqui, Várzea Grande, ó. Então VGBL é um plano de seguro de vida, tá? E o PGBL, ele é um plano de previdência. Calma que nós vamos explicar. Esse então, previdência, PGBL. Seguro de vida, né? Ó, vida. E esse V aqui, ó. Aqui. Então, seguro de vida, para você decorar, é Várzea Grande. É VGBL. Previdência é PGBL. Pronto, tá aí, né? Rapaz, a gente tem que usar esse tipo de recurso aí para decorar, cara, senão você não consegue. Então, planos de sobrevivência. Vem comigo aqui, tem muita decoreba. Eu vou bastante devagar para a gente explicar esse cara aqui. Então, temos dois. VGBL é um plano de seguro, tá? Que é vida gerador. E o PGBL é um plano, ok? Que, após de um período de acumulação de recursos, proporcionam aos investidores, segurados e participantes, uma renda mensal que poderá ser vitalícia ou por um período determinado ou por um pagamento único. Exatamente, parou. Até aqui nós já explicamos os benefícios. Vem comigo aqui, ó. Renda mensal, que é renda de sobrevivência, não é isso? Renda de sobrevivência, que ela pode ser o quê? Vitalícia ou por um período determinado. Ou um pagamento único, né? Esse pagamento único aqui, nós já sabemos, é aquela palavrinha bonitinha chamada de pecúlio. Então é o seguinte, você é um investidor, você comprou um plano, você está pagando todos os meses, né? Está capitalizando, ok. O primeiro VGBL é classificado como seguro de pessoa, enquanto o segundo, PGBL, é um plano de previdência complementar. Ok, bacana, tá aí, né? Professor, você vai passar o slide? Vou. O que eu devo saber desse cara aqui? Primeiro, você tem que saber quais os tipos, o VGBL e o PGBL. O VG é seguro, né? E o PGBL é previdência. Ok, professor, e aí? Por que inventaram o 2? Né? Qual que é a principal diferença entre os dois? A principal diferença entre os dois está o tratamento tributário aplicado nos planos, né? Tá certo? O tratamento tributário aplicado nos planos, né? Vem comigo. Então, a grande diferença é o quê? A aplicação do imposto, principalmente
sobre esse tipo de imposto, imposto de renda, tá? Imposto de renda. A grande diferença entre os dois reside no tratamento tributário dispensado a um e outro. Em ambos os casos, o imposto de renda incide uma única vez, no momento do resgate ou recebimento da renda. Então, olha só, gente. Então, é o seguinte, o que acontece aqui? Nos dois casos, há o quê? A incidência do imposto. E esse imposto ele é pago apenas uma vez, ok? Vem comigo. Vamos lá. O VG, Povo de Várzea Grande, o imposto de renda incide apenas sobre os rendimentos. Tá? O PGBL, o imposto incide tanto sobre o valor aplicado quanto sobre os seus rendimentos. Então, o que acontece? Você está pagando. Tá? Qualquer um dos planos, calma, a gente vai explicar. Você vai lá, você paga R$1.000 por mês, por exemplo. Tá? R$1.000 por mês. Você vai fazer a sua reserva matemática. Você está investindo. O administrador do plano, ele vai pegar esse seu R$1.000, vai descontar aquela, desculpa, cara, aquela desgraça elevadíssima, chamada de carreiramento, que é as taxas administrativas. Isso aí que arrebenta, cara. Isso aí que arrebenta com todo tipo desses planos aí, cara. É muito alto, cara, que você paga, né, para o cara administrar seu dinheiro, né? Aí você desconta o carreiramento, tá? As taxas lá de administração, né? E aí ele vai pegar esse recurso e ele vai aplicar no mercado financeiro, e essa aplicação no mercado financeiro vai gerar rendimentos. No VGBL, você vai pagar imposto de renda apenas sobre os rendimentos, não pelo valor principal, tá? Não pelo valor principal, apenas sobre os rendimentos, tá? Então, o VGBL é apenas sobre os rendimentos. O PGBL, o imposto incide tanto sobre o valor aplicado quanto sobre os seus rendimentos, tá? Então, vamos lá, gente. É claro que só isso não é suficiente, mas eu já vi diversas questões de concursos. Se você fixar isso aqui, você acerta. Aqui é um estudo pragmático, aqui é um estudo para você acertar a questão. De novo, o VGBL, tá? Ele incide apenas sobre os rendimentos. O PGBL incide tanto sobre os valores aplicados quanto os valores dos seus rendimentos, ok? Então, ele vai... Outra coisa, você paga apenas uma única vez, tá? No momento do resgate, ó, no momento do resgate, isso aqui é uma questão importante, tá? Como assim no momento do resgate, professor? Pecúlio, pagou, resgatou. Eu pedi para sair, professor, fiquei lá 10 anos nesse cara aí, eu vi que o cara lá o dinheiro não estava crescendo, professor. Eu peço para sair. Você pede para sair, você vai pedir o resgate. Quando você receber seu din-din, vai estar descontado, né? Ou o recebimento da renda, né? Como assim, professor? Nos dois casos. Vamos lá, paguei 30 anos, né? Para ter uma renda de 2.000 por mês. Quando você estiver recebendo, vai aplicar o imposto de renda. Puxa vida, professor, mesmo depois que eu aposento, esse cara não sai atrás de mim. Cara, é o leão, né, cara? Imposto, o Estado voraz aí para tributar o contribuinte, a população. O cara não perdoa nada, cara, né? Eu sei aí, cara. Eu era servidor público, né? Pagava imposto de renda, aí depois eu virei professor, hoje eu tenho o LAC, pago todos os meus impostos, cara. Rapaz, é uma perseguição sem fim que o povo faz em você, porque ele quer cadar, né? Então, de novo, vamos lá, eu vou voltar de novo aqui, porque aqui a gente vai trabalhar com imposto de renda modelo simples, modelo completo, calma, né? Então é o seguinte, qual que é o tipo de imposto que os dois pagam? Imposto de renda, bacana, né? Os dois, você paga apenas uma vez. Olá, okay. Meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas, pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento
da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, o investimento apenas 10 parcelinhas de R$ 200, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$ 200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, ao personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas, ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle, tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado, beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.